Meus queridos irmãos, eu quero que vocês abram as Bíblias em João, capítulo de número 15. Nesta passagem bíblica, nós temos as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E nesse capítulo 15, uma das lições poderosas, extraordinárias que Jesus deixou para aqueles homens da ocasião e que eles colocaram em prática. E por ter colocado em prática, experimentaram de todas as promessas que Jesus lhes fizera. E para nós é a mesma coisa. Ouvimos os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. O que se espera de cada um de nós? Que façamos a mesma coisa. Vamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. João 15, a partir do verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e se secará, e os colhe e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós percebemos nesse texto lido até este momento que o assunto principal é realmente produzir fruto. O Senhor, ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nessa metáfora que Jesus está utilizando aqui da videira, ele está se comparando então com a própria videira. E compara aí os seus discípulos como uma das varas desta videira, que precisa, para poder produzir o fruto próprio da videira, precisa estar ligado a ela. No caso, nós vamos estar ligados e permanecer ligados a esta videira quando nós obedecemos a sua palavra. Nós aprendemos, somos instruídos e agora nós temos a alegria, a satisfação de vivenciar, de experimentar aquilo que nós aprendemos. Isso aqui é muito importante. Jesus já chegou a trazer o ensinamento, por exemplo, daqueles 2 alicerces que fala a respeito da prática da sua palavra. A pessoa que ouve os ensinamentos e não coloca em prática, ele é considerado como uma pessoa insensata. E lá também existe outra metáfora que Jesus coloca como a construção de uma casa. E no caso daquele que não coloca em prática, é como se tivesse construído a casa sobre areia. Vindo a chuva, correndo as águas, soprando os ventos, aquela casa ela é destruída. Por quê? Por causa da base dela, por causa do fundamento, por causa do alicerce, que não foi, a casa não foi construída sobre um lugar firme. Em contrapartida, aquele que ouve a palavra é comparado com uma pessoa sensata, tem bom senso. Ela construiu a casa, é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Nesse caso também, vão soprar os ventos, correr as águas e vai cair chuva, mas essa casa ela não vai ser abalada. Por quê? Por causa da base, por causa do fundamento. Então a questão aqui não é o edifício em si,
não é a vida em si, mas sobre em que base, em que fundamento nós estamos sendo edificados, estamos construindo a nossa vida. E a nossa vida aqui, meus amados, diz tudo, a respeito de tudo que nós vivenciamos e experimentamos nessa caminhada, seja ela social, seja ela na área profissional, seja ela na área da família, ministerial. Tudo isso tem que ter uma boa base, e a base é a palavra do Senhor. Nós, em tudo que fazemos, nós precisamos sempre nos lembrar o que vamos fazer, onde vamos ir, sobre o que vamos pensar, naquilo que estamos colocando os nossos olhos, aqui nós estamos emprestando os nossos ouvidos. Isso nós precisamos perguntar: agrada a Deus? Isto aqui glorifica o nome do Senhor? Se a resposta for sim, é que nós estamos fazendo conforme a palavra dele. Dessa forma, nós estamos com o fundamento firme, conforme João 15, estamos ligados à videira. E nós vamos ter condição, então, de produzir bons frutos. O verso de número 7 do capítulo 15 lido: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, não haverá limite para as nossas orações, não haverá retenção para as nossas orações. Tudo que pedimos ao Senhor, ele se compromete a responder, a fazer. Mas a partir de que momento isso? De que nós venhamos produzir fruto. Então vamos retomar o início da mensagem, que o principal aqui é o fruto. Porque quando nós produzirmos este fruto, então aqui o nome do Senhor será glorificado. E esse fruto, vamos continuar a leitura. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria ela seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Olha só, mais uma vez Jesus reforça: se vocês produzirem o fruto que corresponde à videira na qual vocês estão ligadinhos, que vocês estão aí firme, não haverá dificuldade para as orações. As orações serão respondidas. Ora, se andarmos dessa forma, nós temos garantia de resposta à oração, então também existe o outro lado da moeda, aquilo que impede as nossas orações de serem respondidas, de nós não alcançar, impede de nós alcançarmos aquilo que deseja o nosso coração. E o que é que impede, então, a oração? Ora, o contrário disso aqui. Se nós não produzirmos o fruto do qual Jesus espera que nós produzamos, então, se caso nós agirmos de forma contrária, nós não estamos ligados à videira. E aqui, irmãos, existe uma lição tão poderosa e extraordinária, que tem muita gente hoje falando que anda com Deus, que está na presença do Senhor, que anda com Jesus, e que Jesus, ele é o Senhor, até reconhecem Jesus como Senhor,
Mas será que Jesus tem sido Senhor da sua vida? Fica a pergunta, né? Jesus continua aqui, verso de número 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Verso de número 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui está o grande desafio do Evangelho, de querer, desejar, viver na presença de Deus. Não basta somente você dizer que Deus é real, não basta você reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Senhor, se você não se entregar verdadeiramente a Ele e Ele não ser Senhor da tua vida. E quando é que Ele passa a ser Senhor das nossas vidas? Quando nós guardamos os seus mandamentos. E quer guardar os mandamentos do Senhor? Quer ter orações respondidas? Pois é, produza esse fruto aqui. Qual que é o fruto? O mandamento que ele deixou, que vos ameis uns aos outros, que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E olha que tipo de amor que ele está querendo que nós tenhamos. É um amor sacrificial. Ele deixa um exemplo dizendo: quem pode ter um amor maior do que este? De dar a sua vida em prol dos seus amigos, em prol dos seus irmãos. Então, o amor que Jesus tem derramado em nossos corações. E é este amor que faz com que nós estamos em comunhão, em perfeita comunhão com Ele. E daí as nossas orações não terão impedimento, serão respondidas. É realmente amar uns aos outros, assim como Ele amou. É ter esse amor que se dá, que não espera nada em troca, mas que apesar de sofrer, ele continua amando. Esse é o verdadeiro amor. E é esse amor que Jesus espera que nós tenhamos em nós. E que você não tem que se esforçar para amar. Não, é da sua natureza. É da natureza daquele que anda com Jesus, daquele que tem o Espírito Santo nele e daquele que guarda essa palavra, que se alimenta dessa palavra. Vai ser natural que você ame o próximo, assim como Jesus também te amou. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais.